Você já percebeu que as pessoas mais desesperadas por dinheiro são as que menos têm? Que quanto mais você corre atrás, mais as coisas fogem? Que existe algo profundamente errado na forma como a gente foi ensinado a buscar riqueza, amor, reconhecimento, como se a vida fosse uma batalha eterna por migalhas numa mesa onde você nunca foi convidado a sentar. Hoje eu vou te mostrar por que você não precisa lutar. Por que a verdadeira abundância não é conquistada. Ela é recebida. E porque tudo que você tem perseguido pode estar te afastando exatamente daquilo que você mais deseja. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda mais gente a receber essa mensagem. Tem uma história antiga, não sei se é verdadeira ou simbólica, mas ela ilustra perfeitamente o que eu quero dizer. Um homem estava perdido no deserto, morrendo de sede. Ele via miragens de água por todo lado, corria desesperado em todas as direções, cavava a areia com as mãos até sangrar. Quanto mais ele lutava, mais fraco ficava. Até que, exausto, desabou. E foi ali, no momento em que ele parou de lutar, que percebeu. Estava deitado ao lado de um poço. O poço sempre esteve ali. Mas enquanto ele corria, nunca conseguiu ver. A maioria das pessoas vive assim, correndo, lutando, conquistando migalhas enquanto ignora o poço. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas eu preciso correr atrás, preciso me esforçar, senão nada acontece. E olha, eu entendo. A gente foi programado para acreditar nisso. Desde pequeno te ensinaram que a vida é suor, sacrifício, competição, que você precisa provar seu valor, que precisa merecer, que se você não está sangrando, não está trabalhando de verdade, que descanso é para fraco, que abundância é para quem luta mais, não para quem é mais inteligente. Mas e se eu te dissesse que essa crença é exatamente o que mantém você pobre? Porque veja bem, quando você acredita que precisa lutar por tudo, você está operando a partir de um lugar de escassez. Você está dizendo para o universo, para sua mente, para o seu subconsciente: eu não tenho. Eu não sou o suficiente. Eu preciso arrancar isso à força porque senão não vai vir. E sabe o que acontece quando você opera a partir desse lugar? Você atrai exatamente isso. Escassez, luta, resistência. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais escapa. Deixa eu te contar sobre um cara que eu conheci anos atrás. Ele trabalhava 16 horas por dia. Fim de semana, feriado, não importava. Ele acreditava que sucesso era proporcional a esforço. Que se ele parasse, tudo desmoronaria. Que o universo estava esperando ele vacilar para tirar tudo dele. Vivia com aquela ansiedade constante, aquele aperto no peito, checando conta bancária 3 vezes por dia como se os números fossem mudar por mágica. E sabe o que ele tinha para mostrar depois de 10 anos? Úlcera, casamento destruído, conta bancária mediocre e uma amargura que você sentia a 3 metros de distância. Ele tinha se tornado um escravo da própria ambição. Não trabalhava mais para viver. Vivia para trabalhar. E nem assim prosperava. Enquanto isso, um amigo dele, que trabalhava menos da metade do tempo, tinha o triplo de resultado. A diferença? Um lutava. O outro recebia. Um operava do medo. O outro da certeza. Mas o que significa receber? Porque eu não estou falando de sentar e esperar cair do céu. Não é sobre preguiça ou pensamento mágico. Não é sobre ficar parado esperando o universo fazer tudo por você enquanto você assiste série. É sobre mudar a frequência interna de onde você opera. Receber é agir a partir da abundância, não da falta. É agir com a certeza de que o que é seu já está vindo, em vez de desespero achando que precisa arrancar. É a diferença entre um ímã e uma mão fechada. O ímã não persegue o metal. Ele simplesmente é magnético. E o metal vem. Naturalmente. Sem esforço. Sem luta. Você já reparou nas pessoas que têm dinheiro de verdade? Não aquelas que ficam ostentando para provar algo, mas aquelas que têm riqueza real, sustentável, profunda. Elas não têm aquela energia frenética, desesperada. Elas se movem diferente, falam diferente, decidem diferente. Existe uma calma, uma presença,
uma certeza interna que não depende de validação externa, porque elas não estão lutando por migalhas. Elas sabem que são o poço. E aqui está uma verdade incômoda. Você pode estar pobre não porque falta oportunidade, mas porque você não consegue receber. Sua programação interna rejeita a abundância como um corpo rejeita um órgão incompatível. Você sabota, adia, complica, desiste no último minuto. Porque lá no fundo, uma parte de você não acredita que merece. Agora, a pergunta que vale ouro. Como você muda isso em você? Primeiro, você precisa entender que tudo começa na mente. Tudo. Sua realidade externa é um reflexo direto, milimetricamente preciso, do seu estado interno. Se por dentro você é escassez, medo e desespero, é isso que você vai manifestar. Sempre. Não importa quantas técnicas você use, quantos cursos você faça, quantas horas você trabalhe, quantas afirmações você repita. Se a frequência interna está errada, o resultado vai ser errado. É como tentar sintonizar uma rádio. Você pode ter o melhor aparelho do mundo, mas se você está na frequência errada, só vai ouvir estática. Então a primeira coisa que você precisa fazer é parar. Literalmente. Parar de correr. Parar de forçar. Parar de tentar controlar cada detalhe da sua vida, como se o universo fosse te sabotar se você piscar. Parar de viver naquela urgência constante que te mantém sempre no limite, sempre no vermelho, sempre a um passo do colapso. Porque enquanto você está nessa energia, você não consegue receber nada. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma tempestade. É como tentar encher um copo que está com um buraco no fundo. Pode despejar o quanto quiser, nunca vai encher. E aqui vai uma verdade que vai incomodar muita gente. Talvez você não queira realmente receber. Talvez você esteja viciado na luta. Porque a luta te dá uma identidade, te dá um papel, te dá uma narrativa. Eu tô lutando, tô me esforçando, tô fazendo tudo certo. Não é culpa minha se não dá certo. A luta te protege da responsabilidade de ser abundante. Porque se você receber de verdade, você não tem mais desculpa. Você precisa se tornar a versão de você que sustenta o que recebeu. Que é digna do que tem, que não sabota mais. E isso dá medo, muito medo. Tem gente que prefere a miséria conhecida à abundância desconhecida. Porque na miséria, você já sabe as regras, já sabe seu lugar, já sabe o roteiro. Mas na abundância, você precisa se reinventar, precisa deixar morrer partes de você que não servem mais, precisa decepcionar pessoas que preferiam você pequeno. Precisa lidar com inveja, com julgamento, com a própria sombra que vai gritar que você não merece. E a maioria das pessoas não aguenta essa pressão. Então sabota antes. É mais seguro. Se isso tocou em você, se você reconheceu esse padrão, comente aqui embaixo. Eu mereço receber. Não precisa explicar nada. Não precisa contar sua história. Só escreve isso. Porque às vezes a gente precisa declarar em voz alta, publicamente, aquilo que a mente ainda não acredita. É um ato de coragem. Um primeiro passo. Agora, vamos ao lado prático. Como você se torna alguém que recebe? A primeira mudança é na linguagem. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é sutil, mas devastador. Presta atenção em como você fala sobre dinheiro, sobre oportunidades, sobre a vida. Você diz, tá difícil, não tenho, preciso correr atrás, quem sabe um dia, tomara que dê certo. Ou você diz, tá vindo, eu recebo, eu permito, é meu, já é. Parece bobo, mas sua linguagem molda sua realidade. Cada palavra é um comando para o seu subconsciente. Cada frase é uma instrução do que você quer manifestar. Quando você diz tá difícil, você está criando dificuldade. Quando você diz eu recebo, você está abrindo o canal. Isso não é positividade tóxica, é alinhamento energético. É você parando de decretar contra si mesmo. Segundo, você precisa criar espaço. Espaço mental, emocional, físico. Sabe quando você enche a agenda de coisas só para não ficar parado, preenche cada minuto com trabalho, distração, barulho, notificação, série, fofoca, qualquer coisa para não ter que ficar sozinho com seus pensamentos?
Isso não é produtividade. É medo do vazio. É simplesmente fuga. Mas é exatamente no vazio que as coisas entram. A abundância precisa de espaço para chegar. Oportunidades precisam de espaço para surgirem. Clareza precisa de silêncio para emergir. Se tudo já está ocupado, lotado, caótico, onde a novidade vai caber? Terceiro, observe suas ações. E aqui é importante. Você está agindo por estratégia ou por desespero? Porque a energia por trás da ação determina o resultado. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, mas se a energia for de escassez, vai atrair escassez. Se for de abundância, vai atrair abundância. É a diferença entre vender porque você precisa desesperadamente do dinheiro ou vender porque você confia no valor do que oferece. As pessoas sentem. Sempre sentem. Desespero repele. Confiança atrai. Aprende a sentir a diferença. Antes de agir, pergunta: eu estou fazendo isso porque confio ou porque tenho medo? Se for medo, para. Respira. Realinha. Depois age. E aqui vai algo que ninguém fala, que nenhum guru de palco vai te dizer. Receber exige uma coragem absurda, porque receber significa soltar o controle. Significa confiar num processo que você não vê. Significa acreditar que você não precisa forçar cada porta, manipular cada situação, garantir cada detalhe, ter plano B, C, D e E. Significa ter fé de que o universo não está contra você, que a vida não é uma armadilha, que você não precisa estar sempre em guarda, sempre defendendo, sempre lutando para não perder o pouco que tem. A maioria das pessoas prefere a ilusão de controle à realidade da confiança. Elas preferem lutar, porque pelo menos na luta elas sentem que estão fazendo algo. Mas e se fazer menos fosse receber mais? E se a resposta não fosse adicionar, mas subtrair? E se você já tivesse feito demais e precisasse apenas parar de atrapalhar o próprio fluxo? Olha, eu não estou dizendo que você não vai agir. Você vai. Mas vai agir de um lugar diferente. Não de medo, mas de poder. Não de falta, mas de plenitude. Não para conquistar algo que você não tem, mas para expressar quem você já é. Para manifestar o que já existe em potencial. Pensa em um rio. Ele não luta para chegar ao mar. Ele flui. Ele encontra o caminho, contorna obstáculos, segue sua natureza. E no caminho, alimenta tudo ao redor. Ele não está preocupado, não está desesperado, não está competindo com outros rios. Ele simplesmente segue. E chega. Sempre chega. Você foi ensinado a ser uma represa, segurando, controlando, acumulando com medo de deixar ir. Com medo de que se você soltar, vai acabar. Mas represas ficam estagnadas. A água apodrece. Rios fluem. E é no fluxo que a vida acontece. Teve um rei na antiguidade, Salomão. A história dele é fascinante porque revela exatamente esse princípio. Deus apareceu para ele em sonho e disse: pede o que você quiser. Imagina, qualquer coisa, sem limite. A maioria das pessoas pediria dinheiro, poder, vida longa, destruição dos inimigos. O ego humano já teria uma lista pronta. Salomão pediu sabedoria. Só isso, sabedoria para governar com justiça. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu sabedoria. E junto veio tudo mais. Riqueza incalculável, poder absoluto, respeito de todas as nações, longevidade. Tudo que ele não pediu veio como consequência natural do que ele pediu. Porque ele não pediu a partir da falta. Ele pediu a partir do entendimento. Ele entendeu que a raiz de tudo é a consciência, não a coisa em si. E quando você opera a partir do entendimento, quando você se torna a frequência certa, você recebe não só o que pediu, mas tudo o que é compatível com essa frequência. A questão nunca foi o que você busca, é quem você é enquanto busca. E aqui está o segredo que ninguém te conta, que nenhum coach vai admitir porque destruiria o modelo de negócio deles. Você já tem tudo, não no sentido físico, óbvio, mas no sentido potencial. Tudo que você vai receber já existe em forma de possibilidade. Sua função não é criar do nada, não é forçar algo a existir, é alinhar, é se tornar a frequência daquilo que você deseja.
É remover as resistências internas que bloqueiam o fluxo. Pensa assim, você não precisa convencer o ar a entrar nos seus pulmões. Você não negocia com o oxigênio. Você não luta contra a atmosfera. Você só respira. O ar já está ali, sempre esteve. Abundância é a mesma coisa. Ela já está aqui. Você só precisa parar de segurar a respiração. Mas a gente foi ensinado a segurar, a contrair, a fechar, a proteger. Como se a vida fosse uma ameaça constante e você precisasse estar sempre em modo de defesa. E aí você vira um nó, um bloqueio ambulante, e fica se perguntando por que nada flui. Quantas vezes você já bloqueou uma oportunidade porque não se achava pronto? Quantas vezes recusou ajuda porque queria provar que conseguia sozinho? Quantas vezes sabotou algo bom porque uma parte de você não acreditava que merecia? Quantas vezes você literalmente empurrou a abundância para longe e depois reclamou que ela não vinha? Isso é você segurando a respiração. Isso é você lutando contra o próprio bem. E olha, eu entendo de onde vem isso. A gente carrega traumas, carrega crenças herdadas, carrega memórias de rejeição, de falta, de perda. A gente viu os pais lutando, viu gente próxima sendo traída pela vida. Então a gente desenvolve essa armadura, essa desconfiança, esse medo de relaxar, porque se eu relaxar, vou perder tudo. Mas essa armadura que deveria te proteger é exatamente o que te aprisiona. Ela não deixa nada sair, mas também não deixa nada entrar. Tem uma frase que mudou minha perspectiva anos atrás. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. Lê de novo. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. Se você é medo, você recebe situações que confirmam seu medo. Se você é escassez, você recebe falta. Se você é abundância, você recebe plenitude. Não importa o que você diz que quer. Importa o que você emite. E aqui vem a parte difícil. Você não muda isso do dia para a noite. Você não acorda amanhã e decide, agora eu sou abundância. E pronto, tá resolvido. Porque tem camadas, tem programação profunda, tem padrões subconscientes rodando há décadas que você nem sabe que existem. Por isso que informação sozinha não resolve. Você já leu livros, já assistiu vídeos, já ouviu palestras e continua no mesmo lugar. Porque informação sem transformação é só entretenimento. Você precisa reprogramar. Você precisa de um método que atue nas camadas invisíveis, nos códigos que estão rodando por baixo da sua consciência. Já passou por algo assim? Já percebeu que você sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer? Que tem uma força invisível te segurando? Me conta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Agora deixa eu ser bem direto com você. Se você chegou até aqui, se essa mensagem está ressoando, não é coincidência. Você está sendo chamado para uma mudança, para uma reprogramação profunda. E eu vou te oferecer uma chave. Mas antes, preciso que você entenda. Isso não é para todo mundo. Não porque seja exclusivo ou elitista, mas porque tem gente que não está pronta. Tem gente que prefere reclamar a mudar, que prefere a luta conhecida à paz desconhecida, que quer resultado, mas não quer transformação. E tudo bem, cada um no seu tempo. Mas se você é alguém que realmente quer romper esses padrões, que está disposto a fazer o trabalho interno, que entende que a mudança real começa por dentro, então presta atenção. Eu desenvolvi um sistema chamado Códigos Milionários. São 7 chaves mentais que atuam diretamente nas travas invisíveis que te mantêm na mesma frequência de sempre. Não é teoria. Não é motivação. Não é afirmação genérica. São códigos práticos, estruturados, que reprogramam sua mente rumo à abundância verdadeira. Cada chave trabalha uma camada específica. Crenças sobre dinheiro, autossabotagem, medo de receber, bloqueios de merecimento, energia de ação, magnetismo pessoal e sustentação de resultados. É um método direto, profundo, diferente de tudo que você já viu, porque a maioria dos métodos trabalha na superfície. Te ensinam técnica, estratégia, ação. Mas se a fundação está rachada, não importa o que você constrói em cima. Vai desmoronar. Sempre desmorona. Os códigos milionários trabalham na fundação. Eles reprogramam a forma como você se relaciona com abundância,
com dinheiro, com sucesso, consigo mesmo. E quando isso muda, tudo muda. Porque você não está mais lutando contra a sua própria natureza. Você está alinhado. Se esta mensagem chegou até você, não foi acidente. Existem portas que só se abrem com a chave certa. E essas chaves estão esperando por você. O acesso está no link da descrição ou no QR Code na tela. Mas lembra, não é para todo mundo. É para quem está pronto para ouvir. E olha, eu preciso ser honesto. Quando você entrar nos códigos, vai ser confrontado. Vai ver coisas sobre você que talvez você tenha evitado a vida toda. Vai precisar soltar crenças que você defendeu como verdades absolutas. Vai precisar deixar morrer versões suas que não servem mais. Não é confortável. Transformação nunca é. Mas do outro lado você se torna alguém que não precisa mais lutar por migalhas. Alguém que recebe naturalmente porque é a frequência que você emite. Alguém que não tem mais medo de abundância porque você sabe que merece, que sustenta, que é. E aí a vida muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E um mundo novo se revela para uma pessoa nova. Agora, tem algo mais que eu quero compartilhar. Porque essa mensagem de hoje é só a superfície. Ela te mostra o caminho, mas tem muito mais profundidade para explorar. Tem camadas que precisam de tempo, de repetição, de imersão. Então, se você quiser continuar desbloqueando essas camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por 30 Conselhos de Salomão. É um dos conteúdos mais densos que eu já produzi. Cada conselho é uma chave. Cada frase é uma reprogramação. Porque Salomão não era só rico, ele era sábio. E riqueza sem sabedoria é maldição. Mas sabedoria com riqueza, isso é poder real. Então depois desse vídeo, vai lá, assiste, deixa penetrar e observa o que muda em você. Agora, deixa eu fechar com uma verdade final, talvez a mais importante de todas. Você não precisa ser perfeito para receber. Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa eliminar cada medo, cada dúvida, cada sombra, porque a perfeição é uma armadilha. É mais uma forma de autossabotagem disfarçada de excelência. Você precisa apenas estar disposto. Disposto a ver. Disposto a soltar. Disposto a receber. E quando você se permite isso, quando você finalmente para de lutar e abre a mão, é impressionante como as coisas começam a fluir. Como oportunidades aparecem. Como dinheiro vem de lugares inesperados. Como pessoas certas entram na sua vida. Como tudo se alinha. Não é mágica, é alinhamento. É você finalmente parando de remar contra a correnteza e permitindo que o rio te leve. E descobre que o rio sempre soube para onde ir. Você só precisava confiar. Teve um momento na minha vida em que eu estava no fundo. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e eu tentava forçar as coisas a darem certo. Quanto mais eu forçava, pior ficava. Até que eu quebrei. Completamente. E naquele momento de rendição, de não aguento mais lutar, algo mudou. Eu parei, respirei e disse: tá bom, eu aceito, eu recebo, seja o que for. E em 3 meses, minha vida tinha virado. Não porque eu fiz mais, mas porque eu parei de fazer o errado. Parei de bloquear. Parei de lutar. E deixei acontecer. E olha, isso não significa que tudo ficou fácil. Não significa que nunca mais tive desafio. Mas a energia mudou. A frequência mudou. Eu não operava mais do pânico. Operava da confiança. E isso muda tudo. Então hoje, meu convite para você não é: lute mais, esforce-se mais, sacrifique-se mais. Meu convite é: pare, respire, sinta onde você está contraído, onde você está segurando, onde você está bloqueando o fluxo da sua própria vida. E solte. Solte o controle. Solte o medo. Solte a necessidade de provar algo. Solte a crença de que você precisa sofrer para merecer. Solte a identidade de lutador, de guerreiro, de vítima. Solte tudo que não é essencial. E no vazio que se cria,
Deixe entrar o novo. Deixe entrar a abundância. Deixe entrar a leveza. Deixe entrar a versão de você que sempre soube que era possível, mas tinha medo de acreditar. Porque ela sempre esteve aqui, esperando. Do outro lado do medo. Do outro lado da luta. Do outro lado da necessidade de controlar cada detalhe. Você não precisa conquistar quem você já é. Você só precisa parar de lutar contra. E quando você faz isso, quando você finalmente permite, a vida responde. Sempre responde. Porque o universo não está contra você. Nunca esteve. Você que estava contra si mesmo. Então, para finalizar, pare de batalhar por migalhas. Você não é um mendigo numa mesa alheia. Você é o banquete. Você é a abundância. Você sempre foi. Só tinha esquecido. E o lembrar? O lembrar é o trabalho. É a jornada. É o processo. Mas quando você lembra, quando você realmente vê quem você é, tudo muda. Porque você não precisa mais buscar fora o que sempre esteve dentro. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.